Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz assim: Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos, por esta noite de vida, por este domingo. Nós te agradecemos por tudo o que o Senhor fez neste sábado aqui na igreja, através desse lindo trabalho com as crianças. Ô Senhor, continue acrescentando trabalhadores para esta seara e continue também trazendo mais e mais crianças para receberem as boas novas que salvam. Nós oramos por elas neste momento, Senhor, que cada pequenino nesta noite receba a Tua palavra e sejam todos tocados pelo Teu amor, através dos professores e na direção absoluta do Seu Espírito. Continue conosco também, abre o nosso entendimento e continue a nos transformar, pois oramos e esperamos em Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo se sentia, de uma certa forma, inferiorizado diante dos apóstolos e diante daquilo que ele havia feito em sua vida. Enquanto os 12 discípulos seguiam a Cristo, comiam com o Mestre, andavam pelo território da Palestina, procurando vidas, procurando gente para curar, enquanto os discípulos ali testemunhavam milagres incríveis, ressurreição de pessoas, à medida que eles iam se desenvolvendo já no caráter de Cristo, Paulo tinha o seu coração enfurecido por estes judeus que haviam crido em Jesus, por estes judeus que estavam num processo de reconhecimento de Cristo, do Messias. Então, enquanto um grupo crescia no deslumbrar, no vivenciar de Cristo na terra, Paulo, que representava um outro grupo, um grupo religioso, facções religiosas, movimentos religiosos, ou também chamados seitas religiosas daquele tempo, todos eles tinham ali um motivo para brigar, para ir contra este caminho. Então, Paulo se sentia no contrário daquela via, daqueles que seguiam a Cristo. E isso nós vemos de uma maneira bem clara a partir daquilo que Lucas nos informa no livro de Atos, quando escreve o seguinte: enquanto isso, Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Perceba, Paulo não era só contra o movimento, no sentido filosófico, intelectual, como quem não concorda e declara que não concorda, não, ia muito além. Paulo respirava ameaças de morte. Alguns grupos daquela época se especializaram literalmente num contra-ataque aos romanos. Existiam ali um grupo chamado sicários, que era uma vertente daquilo que você conhece como zelotes, e esse grupo se especializou literalmente em pegar a espada e sair para a briga. Era aquele grupo que não se conformava mais com o diálogo e acreditaram que somente partindo para a violência é que teriam alguma condição de mudar a situação que o povo vivenciava. Paulo, então, aqui, em nome de Deus, em nome da sua fé, em nome das suas raízes, ele estava respirando ameaças de morte. Ele estava, então, imaginando essa possibilidade, e o texto diz que ele, dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, para que, no caso dele encontrar, e aqui está outro dado chocante, se ele encontrasse homens, encontrar homens, tudo bem, mas ele acrescenta, se encontrasse mulheres. E isso aqui é totalmente anormal naquele momento. Porque o problema era a fé do homem, não a fé da mulher.
O problema era o engajamento do homem em algum grupo religioso e não da mulher. Mas essa raiva de Paulo o leva a pedir cartas contra aquilo que seria a praxe e a tua normal da época. Ele queria ter o poder de prender homens e de prender mulheres que pertencessem ao caminho, que pertencessem a esse grupo que estavam acreditando em Jesus. E essas cartas então daria poder para Paulo levá-los de onde quer que estivessem no território até Jerusalém como prisioneiros da religião. Então alguém que sabe o currículo que tem, alguém sabe o que fez, alguém sabe o que pensou, você não pode se esquecer que diante do apedrejamento do primeiro mártir Estevão, ali estava Saulo. Ali estava Saulo consentindo com esse apedrejamento. Então ele carregava culpa, ele carregava o drama de eu fiz o que não devia fazer. É por isso que nós lemos, eu sou como o menor destes outros que seguiram a Cristo. Agora, primeiramente, após ser encontrado com o Senhor, ele teve que entender o status que ele tinha, que era esse de perseguidor, mas não só de perseguidor de um grupo. Porque quando Jesus revela-se a ele, Jesus deixa claro que Paulo não estava perseguindo um grupo somente. Paulo estava perseguindo um grupo onde neste grupo o cabeça era Cristo. Então Jesus, ao encontrar-se com Paulo, pergunta: Saulo, por que me persegues? E Paulo teve que digerir, teve que entender esta pergunta, teve que ser depois pacificado, teve que ser liberto dessas dores do seu interior, desse sentimento de culpa, desse sentimento de quanto tempo perdi. E ele foi experimentando então o fundamento da reforma, dessas solas que temos estudado, o fundamento da graça, do favor imerecido, pois um perseguidor foi encontrado por Cristo e este Cristo o toca o coração e o recebe com amor, deixando claro para ele que não era porque ele era um estudioso, não era porque ele tinha sido educado aos pés de Gamaliel, não era porque ele era fariseu dos fariseus, tudo isso nesta hora não tem valor. Mas é o amor de Cristo que vai até ele e o encontra. Isso foi tão forte, para você entender um pouco o choque. Paulo fica por 3 dias cego. E Paulo fica nesses 3 dias cego, sem comer e sem beber. Gente, enxergando já é difícil ficar sem comer e sem beber. Você imagina isso cego. Você imagina então que tudo ali foi voltado para ele olhar para o seu mundo interior, para ele parar de ver o natural, de ver a situação, e cego, em pleno jejum, Paulo começa a reformular as suas ideias sobre o caminho, porque o caminho, a verdade e a vida havia o encontrado. Foi encontrado pela graça. E o resultado disso é que, de imediato, após os 3 dias de cegueira e de jejum, o texto diz que Paulo comeu. E ele comeu e ele ficou confortado, com certeza pelo peso da comida na sua barriga e também pela pacificação que o Senhor executou na vida dele. E aí vem o incrível. Saulo permanece alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, isso lá na Síria, e a Bíblia diz que logo ele vai para as sinagogas e começa a pregar que Cristo é o Filho de Deus. Gente, mal ele acaba de entender, mal ele acaba de ser visitado, de vivenciar o jejum, de vivenciar o sobrenatural, de ficar cego por esse encontro com Deus, e recuperando as forças, ele de imediato sai. Recuperando as forças, de imediato a graça nele, internalizada nele, tem que sair para fora. Deus então executou o seu plano. Deus foi ao encontro de Paulo, para que Paulo, escute isso, pudesse encontrar a outros.
Deus foi ao encontro de um perseguidor, para que um perseguidor pudesse se tornar proclamador e assim encontrar a muitos. E isso também acontece com todos nós. Eu, você, nós somos encontrados pelo Senhor e nós entendemos. Se você ainda não entendeu isso, você precisa sair dessa noite daqui com essa compreensão que existe um plano do Deus Criador específico para a sua vida. Um Deus que conhece o seu background, um Deus que conhece por onde você andou, conhece o que você fez, conhece o que você deixou de fazer, conhece as suas aptidões, conhece as suas qualidades, conhece os seus defeitos. Conhece as vezes que você perseguiu, conhece as vezes que você adicionou, que você subtraiu, que conhece você pelo seu nome. E esse Deus tem um plano. E este plano foi primeiramente manifestar a graça dele para você. Deixar que você entendesse essa história, que você recebesse, que eu recebesse. Mas ele deixa comigo a responsabilidade então de dividir essa graça. Por quê? Porque ele quis. Por que Deus não chama em cadeia nacional todos os repórteres e fala: hoje eu vou me revelar a todos. Eu vou tirar o trabalho de vocês. Eu vou mostrar meu poder e glória num show de demonstração de poder. Ele não poderia fazer isso. Poder para isso ele tem. Mas ele não quis fazer assim. Ele preferiu chamar pessoas imperfeitas como você e eu. Ele preferiu encontrar pessoas, derramar um pouco dele em nós, para que eu possa ir encontrar a outros e distribuir esse favor que eu recebi para aqueles que me cercam. Então ele nos colocou aqui para viver o que eu chamo de o pós-graça. Pós-graça porque eu recebi, você recebeu, e aí ele com essa graça me manda para agraciar outros. E nesse processo que eu reparto a graça que eu recebi, eu cresço. Nessa ação de dar, algo acontece no meu interior. E algo acontecendo no meu interior, eu começo a ser esse trabalhador, que trabalho menos, se não permito a graça operar mais em mim, e trabalho mais, se permito esta graça me invadir completamente. E essa é exatamente a teoria que Paulo deixa aqui de maneira absolutamente clara para a gente. Porque ele diz: olha, eu me sinto como o menor dos apóstolos, foi o que nós lemos. Eu nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão, e aí ele dá essa fórmula que estou mencionando. Eu trabalhei mais do que todos eles. Mas aí ele corrige, antes que alguém achasse que, poxa, ele está dizendo então que ele é melhor que todos os apóstolos, que ele faz mais que todo mundo, e ele corrige, ele diz: não, contudo, não é o Paulo, mas é a graça de Deus comigo. Então se eu me abro, e eu deixo mais desse favor encher meu coração, de modo que esse favor vai invadindo o meu dia, a minha semana, os meus conflitos, os meus encontros, os meus desencontros, isso vai resultando em mais favor para o próximo. E gente, não se esqueça, o próximo é aquele também que convive com você em casa. Às vezes nós pensamos que o próximo é só o da rua, é o que eu estou tentando falar de Cristo. Não, o próximo é minha filha, meu filho, minha esposa, meu marido, meu irmão, minha irmã, meus amigos. O próximo são todos aqueles que estão ao meu redor. Então Paulo deixa claro que ele se abre para essa graça. Essa graça que ele não procurou, mas que o encontrou. E à medida que ela vai tomando lugar nele, isso gera nele para com o próximo mais trabalho, ao ponto dele dizer corajosamente: eu trabalhei mais que todos. Eu fiz mais que todos. O entendimento dele era maior. Quando o entendimento é maior, a ação também é maior. Ela então, essa graça, gente, não é um presente para passividade.
Não é um presente que eu digo, por ter recebido, eu então vou viver uma vida de procrastinação ou de transferência da atividade, do dom, daquilo que Deus colocou em mim, eu vou transferir para o outro. Lembre-se que eu disse no início, Deus tem um plano e Ele sabe quem é você e sabe o que você não é. Então aquilo que Ele tem para você, é para você. Aquilo que Ele tem para mim, é para mim. Aquilo que Ele tem para mim, você não vai fazer como eu faço. Você pode ser melhor do que eu, mas você não vai fazer como eu faço. E aquilo que Ele tem para você, eu não farei melhor do que você. Eu não farei como você, porque Ele chamou você para executar. E quando isso começa a tomar lugar em nós, vem então o significado da graça em mim, da graça em você. E esse significado é que eu sou agente de Deus na terra. Que eu tenho palavras de vida nos meus lábios para compartilhar. Que eu sou alguém que Deus preferiu chamar. Que alguém que Deus preferiu agraciar para dizer, vai, vá e compartilhe essa graça. Quando? Quando eu devo fazer isso? E a resposta é sempre. Sempre. Em todos os momentos. É melhor você então internalizar esta teoria. Se eu não estiver compartilhando a graça, eu estou vivendo sem significado naquele momento da minha vida. Isso não significa, gente, nós sermos seres extremamente chatos, cansativos. Gente que parece que não sabe conversar com outra coisa. Porque demonstrar graça não é dizer, vem cá, deixa eu te falar um negócio, tem Jesus, morreu por você. Não é isso. Compartilhar graça, às vezes, é ficar mudo do lado de alguém que sofre quieto, dando força para ele. Compartilhar graça é você ver todo mundo fazendo algo errado e você levantar o dedo fazendo assim, desculpa, mas eu não vou fazer assim. Compartilhar graça é você ver todo mundo tomando uma direção contrária a Deus e você tomar a outra, mesmo que você fique sozinho, sem falar nada. Sem ter que trazer nenhum enunciado. Compartilhar graça é viver o reflexo de tudo aquilo que nós sabemos que Deus tem para nós. Então não exige, não confunda viver a graça com evangelizar. Porque evangelizar é a ação direta da minha fala do que Cristo é, das boas novas de salvação. E repartir graça, favor, é vivenciar a graça que me alcançou em qualquer momento na sociedade, até mesmo no trânsito. Até mesmo no trânsito. E como é difícil. E como é triste às vezes. Eu então tenho um sempre para viver, e o como viver é o sendo. É eu simplesmente, depois de ter internalizado a presença de Deus, eu repartir isso com as pessoas. Repartir com o meu amor, com o brilho de Cristo em mim. E aqui eu quero te chamar a atenção por uma fala que ecoa na minha cabeça há muitos e muitos anos, e que eu acho que de tempos em tempos nós temos que trazer essa fala para fora, que é aquela velha ideia de você é diferente. Faz tempo que você não ouve alguém olhar para você e dizer assim, mas você é diferente. Faz tempo que alguém não chega e fala, mas o que tem aí? Por que você fez isso? Mas por que você é assim? Este é um sinal concreto da graça. Quando alguém olha para você em algum cenário e fala, tem algo aí especial em você. Essa semana eu vivi isso e fiquei muito feliz, com um sorriso na orelha. E vim para casa feliz, com um sorriso na orelha. Eu falei, Senhor, me ajude em todos os lugares que alguém fala, mas peraí, tem alguma coisa aí, como é que você faz esse negócio assim? Por quê? Foi legal. E você no seu coração é parte da minha vida, é parte do que creio. Sem falar nada, sem ser o chato. Sem ser o cara que coloca Jesus goela abaixo, simplesmente sendo agente de favor em qualquer lugar. E por quê? E por que eu tenho que viver com esse significado? Por que eu tenho que ser sempre e ser sendo? Porque essa graça, meus irmãos,
ela vai além do visto para o céu. Essa graça compartilhada, ela toca o próximo profundamente. E quando eu começo a vivenciar o tocar o próximo profundamente, isso é maravilhoso. Isso traz uma adrenalina incrível para o coração. Quando você começa a perceber que a sua vida está fazendo bem para alguém, que você está tocando e a pessoa está sendo transformada. Ele então nos redimiu, e Ele nos deu o seu favor, para que eu possa compartilhar esse favor, além das palavras, e eu proclamo essa graça com gestos que também devem ir além das palavras, além dos verbos, além da linguagem, gestos que tocam. E aí o próximo vai ser favorecido com a graça que veio em mim. E essa graça vai tocar e vai inundar, e amor vai ser manifestado, e toques de carinho. Irmãos, eu estou convencido de que, escute isso com atenção, que a graça sim é resultado da ação de Deus, mas que Ele nos permitiu, e não só nos permitiu, mas nos outorgou a responsabilidade de compartilhar este favor. A graça é dele, mas a graça dele em mim é minha responsabilidade de provocar graça para que outros sejam agraciados. Na prática, eu posso agraciar alguém ou eu posso omitir essa graça da vida de alguém. Na prática, eu posso ser instrumento de graça pela graça e também posso ser a desgraça, na inércia, na incapacidade de gerar favor na vida de alguém. E nós somos chamados para provocar graça e não desgraça na vida de ninguém. Eu sou chamado para tocar. Isso tudo cansa, isso tudo é difícil, isso tudo tem um preço? A resposta é sim. Sim. Você vai se cansar nesse serviço, você vai gastar energias nesse serviço. Ficar atento o dia inteiro, vivendo esse favor e repartindo esse favor, nem sempre é fácil, ainda mais na correria do dia, no acordar, ir para o trabalho, ficar no trabalho, fazer as atividades da vida, tudo isso tem um preço. Mas não tenha dúvida, e você que tem vivido isso sabe do que eu estou falando, mesmo com cansaço, você recebe um regozijo no coração que vai além de todo cansaço. E é isso que Deus nos chama. Lidar com espiritualidade não é algo tranquilo, é uma guerra santa, é nas regiões espirituais, mas paralelo ao cansaço, ao gasto de energia, às empreitadas, ao domínio próprio, ao controle, ao estar atento para ser e ser em todo tempo, vem aquela paz gostosa no coração, que mesmo quando o choro nos encontra durante a noite, a alegria vem pela manhã. E você levanta de novo e está pronto para continuar tocando gente com a graça de Deus que está em você. Ontem foi assim. A igreja estava tomada da graça de Deus através de voluntários, de vidas, ali recebendo os pequeninos com um sorriso no rosto, dando graça para as crianças. Ontem tinha essa vibe aqui na igreja, este momento de dar impressões para os pequeninos, para que fiquem na memória deles. É legal estar na igreja, foi legal estar na igreja, foi legal brincar na igreja, comer na igreja, cantar na igreja, pular na igreja. Foi graça de Deus manifestada. E essa graça tem que continuar, essa reverberação através de você, mas não só aqui, mas também lá fora. Agora não perca a chance de tocar alguém. Domingo passado, irmãos, eu estava aqui nesse púlpito orando, numa profunda guerra espiritual, que é muito comum na vida de um pastor. E de repente o irmão veio me tocar, e eu fui agraciado por esse toque. Você acredita nisso?
Eu fui invadido pelo favor de Deus, aquele favor me inundou, eu comecei a chorar e todas as orações que eu estava ali brigando com Deus, tudo se aquietou. Porque a graça de Deus na vida desse irmão me tocou. Ele nem sabia o que estava fazendo, depois eu falei para ele. Hoje de manhã fui visitado por 2 anjos no meu gabinete. Eu estava de joelhos e tinha 2 anjos pessoas, tá? Antes que você espere que é Rafael, Gabriel, Miguel. Não, era anjo gente. Eu prefiro anjo gente, porque anjo gente você pode abraçar. Estavam ali orando na porta do meu gabinete, e mal eles sabiam o quanto ali eu estava precisando da graça de Deus. E a graça nos inundou ali na oração. Não deu nem para conversar. A graça de Deus foi derramada. Fomos cheios do Espírito. A graça de Deus que está em você não é só para você. É para o próximo. E se isso começar a entrar no nosso coração, escute, se isso começar a entrar no nosso coração, porque eu digo isso? Porque nem todos escutam. Por isso que a Bíblia diz, se você ouvir hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se essa graça começar a chacoalhar a gente começar a ficar atento para as possibilidades do próximo aqui e acolá, aqui dentro e lá fora. Irmão, se prepare. Se prepare, porque essa igreja vai então ser chacoalhada pelo favor de Deus. Porque Deus tem muito mais para acrescentar. Isso vai inverter esse nosso sentimento de eu venho para receber. Não, eu venho para receber sim, mas eu vou receber para dar imediatamente ao próximo. Eu vou ganhar do Senhor mais para tocar mais gente. Eu vou vivenciar o favor dele para distribuir o favor dele. E a consequência final disso é que os problemas ficarão pequenos. As necessidades sumirão. Escute o que eu estou dizendo. As necessidades desaparecerão. Vão vir outras e nós enfrentaremos. E virão outras e nós enfrentaremos. Mas na manifestação da graça, nada permanece em pé contra. Porque a graça é o que Ele é. É misericórdia, é favor, é perdão, é salvação, é cura, é amor que transcende de nós para fora. E eu quero te convidar essa noite para viver essa revolução. A falar, Senhor, me ajude agora o que eu já tenho, me ajude a compartilhar, a tocar, a distribuir. Senhor, tire de mim essa sensação de eu vou para receber porque eu quero mais, mas e quero para mim, quero fechar na minha canastra de graça e quero voltar para casa e até domingo que vem. Não. Que Deus nos dê mais, para que a gente possa repartir. Vamos ficar em pé e vamos orar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado porque o Senhor dividiu o seu amor conosco. O Senhor nos alcançou com o seu favor. O Senhor tem nos alcançado com vida, experiência, uma caminhada. O Senhor nos faz fortes quando nos sentimos fracos. O Senhor nos sustenta. O Senhor acrescenta. Mas nós te suplicamos, Senhor, que possamos todos juntos nessa noite partirmos para uma decisão de distribuir mais a sua graça, de repartir mais este favor, desde lá dentro das nossas casas, Senhor. Desde quando nós temos que invocar o Seu Espírito pedindo, Senhor, dá-nos o domínio próprio. Dá-nos a mansidão, a amabilidade. Dá-nos o discernimento. Até mesmo quando estivermos nas ruas, precisando ser tocado uma vez mais pelo Teu amor e compaixão, para demonstrarmos amor e compaixão para os que cruzarem os nossos caminhos.
Ó Senhor, muitas vezes os problemas parecem ser tão grandes, nos sufocamos nele, fazemos os problemas se tornarem maiores do que a tua graça, e isso é impossível, Senhor, porque nada é maior que a tua graça. Então ajude-nos nesta noite a encarnar a responsabilidade de tocar outros, a responsabilidade de dividir o favor que temos recebido. Pai, eu te suplico, dê experiências individuais para cada pessoa que aqui está. Experiências que vão gerar alegria nas ruas, no trabalho, em casa, nas escolas, nas universidades, em qualquer canto, por onde andarmos. O nosso coração é teu, mas nós queremos dividir tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nós. Ajude-nos nisso. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém.